retrato de família registra muito mais do que vemos. Captura histórias, dores, alegrias e fracassos. Nos esprememos para caber na foto, mas nem sempre estamos tão unidos como parece. Somos muito iguais e também tão diferentes. O mesmo teto de uma casa abriga calminhos e nervosos, apressados e preguiçosos. Tem família grande e tem também família pequena. Nenhuma família é perfeita, isso é verdade. Mas Deus, que é perfeito, está disposto a fazer dela um lugar cheio de sua presença gloriosa. Um lugar cheio da sua graça, do seu poder, do seu perdão e da sua compaixão. Retratos de família.
Graça e paz, meus irmãos, Ibage, boa noite a todos, louvado seja o Senhor. A beleza dos retratos é que são momentos que ficam guardados para sempre por meio dos retratos. Essa é a maior beleza. Nós vemos imagem da nossa história, a história de nossas famílias sendo contadas. Mas, queridos, não há nenhum momento da vida de todos nós, não há um retrato, nem há um momento da nossa vida que o Senhor Jesus não está conosco. Ele sempre está conosco, em todos os momentos. Sejam bem-vindos, boa noite. Nesta noite, nós vamos falar sobre retratos de família, retratos de uma família que supera. Eu queria convidar vocês a abrirem as suas Bíblias, por gentileza, no segundo livro de Reis, capítulo 4, a partir do primeiro verso. Segunda Reis, capítulo 4, versos de 1 a 7. Hoje nós vamos ler sobre o retrato de uma família. Segunda Reis, capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido que o servia morreu e o Senhor sabe como ele temia ao Senhor. Agora veio um credor que ameaça levar meus 2 filhos como escravos. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em casa. Eu não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então Eliseu disse: tome emprestadas muitas vasilhas de seus vizinhos e amigos, quantas conseguir. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas e ela as enchia. Logo, todas estavam cheias até a borda. Traga mais vasilha, disse ela a um dos filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu ele. E o azeite parou de jorrar. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse: agora venda o azeite e pague as suas dívidas. Você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por essa celebração. Ó Deus, obrigado por tudo que o Senhor já ministrou em nossos corações. Obrigado, Senhor, por esse tempo de adoração. Obrigado, ó Pai, por todos os atos deste culto que é somente para o Senhor. Ó Deus, eu te peço agora, nós pedimos agora para o Senhor, que nesse próximo ato, da exposição da Tua palavra, da Tua santa palavra, que o Teu Espírito Santo continue a ministrar em nossos corações. Eu peço ao Senhor, que as palavras sejam exclusivamente do Teu Espírito. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, acabamos de ler um texto fantástico. Como pode apenas 7 versos serem tão poderosos e retratarem uma história tão incrível? Em 1925, uma artista conhecida no mundo inteiro, brasileira, chamada Tarsila do Amaral, ela preparou uma obra, ela pintou uma obra. E essa obra ficou conhecida no mundo inteiro. Ela muito cedo foi para a Espanha estudar artes, e as suas obras estão expostas em muitos lugares do mundo. E este quadro que vai ser projetado aqui agora, ele hoje, se eu não me engano, está exposto em Madrid, em um dos museus. Agora, o que é muito interessante neste quadro, que ela intitulou A Família, é que ela tinha licença poética, afinal de contas a obra era dela. Então ela poderia retratar a sua família da maneira como ela idealizasse, da maneira como ela quisesse retratar. Então ela poderia usar outros tons, outras cores, retratar uma outra realidade, mas ela não fez isso.
ela decidiu retratar na obra A Família um retrato real de como é exatamente a sua família. Então, quando nós olhamos para este quadro, nós conseguimos perceber características regionais de sua família. Conseguimos perceber características físicas, características sociais, porque Tarsila do Amaral, ela poderia pintar uma obra sobre a sua família, a família que ela idealizou, mas não. Ela queria retratar exatamente como é a sua família. Ela queria expor o retrato real da sua família. Veja que interessante, nós estamos ao longo do mês falando sobre retratos de família, temos tirado fotos, temos compartilhado essas fotos, temos tirado muitos retratos. E além desses retratos, você lá na sua casa tem o seu álbum de família, o seu álbum de casamento, o seu álbum das festas, das celebrações, aqueles mais antigos. E como era prazeroso, irmãos, você tirar fotos e revelar. Hoje já não tem mais isso. Agora, se você reparar nas fotos, 99% das fotos, as pessoas estão sorrindo. São momentos felizes. Mas como nós já vimos e já ouvimos aqui, nem sempre os momentos são felizes. Então todos os retratos, com aqueles sorrisos belos de amigos e familiares celebrando, atrás de todos aqueles sorrisos, sempre tem uma história. Por trás dos sorrisos, tem uma longa jornada. Talvez há um sofrimento, talvez há uma batalha, mas por trás dos sorrisos, sempre há uma grande história para ser contada. Porque, queridos, nós estamos em busca nessa noite do retrato real de nossas famílias. Vocês lembram daqueles comerciais de margarina, onde se expunha as famílias idealizadas, famílias perfeitamente harmônicas, filhos completamente obedientes, uma manhã, afinal de contas, todos nós temos uma manhã bem calminha, a gente acorda calminhos, a gente tem tempo para se reunir, todo mundo bonitinho, as esposas maquiadas, todo mundo bem vestido, os filhos numa calmaria, se sentam, tomam um café. Todo mundo tem uma manhã dessa, sim ou não, gente? E eu não sei se vocês perceberam, mas esses comerciais não passam mais. Porque de fato, perceberam que o retrato real não está muito bem daquele jeito. Então a pergunta óbvia que eu quero fazer para vocês nessa noite é: qual é o retrato real de sua família? Sabe por quê, meus amigos e amigas? Se você não tem a consciência, se você não tem muito certo e claro na sua mente e no seu coração qual é o retrato real da sua família, você não sabe o que precisa ser superado. Você não sabe o que precisa ser lutado. Você não sabe o que precisa ser transformado, investido. Portanto, a pergunta é óbvia: qual é o retrato real da sua família? O que precisa ser trabalhado? O que precisa ser transformado e mudado por Jesus? O retrato real de nossas famílias nos dirá o que precisa ser superado. Qual é a superação que a sua família precisa experimentar da parte de Deus? Nós fazemos isso se o retrato real estiver claro para cada um de nós. Queridos, nós nos mudamos aqui para São José dos Campos em setembro de 2021. E logo quando nós chegamos, nós tínhamos algumas suspeitas, e vocês têm acompanhado a história da minha família, um pequeno recorte da minha família com o nosso pequeno Lucas. Então nós procuramos, investigamos, fomos a profissionais, e então nós chegamos ao diagnóstico. O meu filho, queridos irmãos, ele tem o espectro do TEA, o transtorno do autismo. Por que eu estou fazendo essa afirmação com boca cheia, irmãos? Porque muitas pessoas que precisam lutar essa luta de algum filho, algum ente querido que tem alguma singularidade, passa por um momento de negação. Ele nega
o diagnóstico que já foi recebido. E aí, queridos, muitas pessoas ficam trancafiadas por anos, negando uma batalha que precisa ser superada. Porque nós precisamos ter os retratos reais das nossas famílias, porque somente assim nós vamos superar e não vamos viver na negação. Então o meu convite para você nessa noite é que você tenha claro o retrato real da sua família, porque o Senhor tem poder para agir sobre a sua família. Em nome de Jesus. Então nós lemos esse texto maravilhoso, esses 7 versos, que conta a história de uma mulher, uma viúva, que luta para cuidar e sustentar os seus 2 filhos, uma mulher que tem o retrato real claro na sua mente. Agora veja o cenário que esta mulher está tentando lutar esta batalha, tentando cuidar dos seus filhos. Eliseu é o profeta, o mediador de Deus entre os homens, entre o seu povo e Deus. Ele, que lá no primeiro livro já foi chamado, e a cena do seu chamado é quando Elias está caminhando, ele vê Eliseu arando o campo, e ele vê Eliseu trabalhando no campo, e ele pega a sua túnica, o seu manto, e coloca em Eliseu. A partir daquele momento, Eliseu ele começa a caminhar com Elias, começa a aprender com Elias, começa a entrar nesse ministério profético, e logo em seguida, ele começa a ver uma série de milagres poderosos acontecendo, por meio da vida do seu mestre Elias. Este mesmo manto que foi colocado sobre Eliseu, é o mesmo manto que Elias bate no rio Jordão, e o mar se abre, o rio se abre. Então imagina Eliseu, o profeta de Deus, chamado agora, ele está vendo essa série de milagres acontecer. Chega no capítulo 2 do segundo livro, o Senhor vai arrebatar, vai trazer para si Elias, e aí Elias vai fazer uma pergunta para Eliseu: meu amigo, a partir de agora você é o homem santo de Deus, o representante de Deus para o povo. Me diga o que você deseja. Me diga o que eu posso fazer uma última vez por você. Aí Eliseu, gente, ele poderia pedir muitas coisas, mas o que Eliseu vai pedir para Elias é o seguinte: eu quero uma porção dobrada do Espírito que se move através da sua vida. Logo em seguida, Eliseu já começa a sua caminhada. E logo quando ele está caminhando de volta para a sua terra, alguns jovens vai acontecer um pequeno recorte muito esquisito da palavra de Deus, em que jovens, meninos vão zombar dele, vão dizer: olha o calvo, sobe careca. E aí o texto vai dizer, gente, que Eliseu vai orar, e 2 ursas, gente, vai aparecer e vai despedaçar 42 jovens irresponsáveis. Irmãos, é esquisito ou não um texto desse? Mas sabe qual que é o lance, irmãos? Quando eles falam sobe calvo, eles estão dizendo o seguinte para Eliseu: se você é o profeta de Deus, se você é o homem de Deus, sobe como Elias fez. Você não é Elias, você não é profeta. Então aqueles jovens irresponsáveis, eles não estavam confrontando e debochando de Eliseu, mas daquele que chamou Eliseu para liderar o movimento profético. Então ali, o homem de Deus estava sendo questionado, o profeta de Deus estava sendo questionado. Então, há uma guerra completamente sem sentido, onde o reino do sul, o reino do norte, o reino de Edom, vão se unir para destruir os moabitas. E o texto no capítulo 3 vai dizer que ninguém vence, todos saem perdendo. Uma guerra completamente sem sentido. Qual é a consequência? O povo de Israel vai entrar num período de escassez, de necessidade, um período pós-guerra. Então, dentro da história do povo de Deus, das dinastias, dos reis, dos reinados do povo de Deus, há um zoom, há um pequeno recorte, dentro da história maior do povo de Deus,
há uma história, micro-história de uma família, de uma mulher, que tem um retrato da sua família muito clara na sua mente. Uma mulher viúva, com 2 filhos, tendo que sustentá-los e cuidar deles num cenário pós-guerra, de escassez e de necessidade. Está posto a cena, está posto o problema. Então essa mulher passa a ser ameaçada. E a NVT usa exatamente esta afirmação dela: ameaça. Porque exigir que os 2 filhos fossem levados escravos para pagar a dívida do seu marido falecido, não era a lei, era uma distorção da lei, uma distorção externa e estrangeira da lei. Então essa mulher não sabe o que fazer, ela está numa situação difícil, mas na mente dela, ela sabe que tem um problema que precisa ser resolvido na sua família. Então ela vai até o profeta e procura a ajuda dele. Homem de Deus, o meu marido trabalhava com você, o meu marido servia você, eu estou com esse problema, com essa dificuldade. A pergunta para você nessa noite: qual é o retrato real da sua família? Qual é a área da sua família que precisa ser superada? E a partir desse texto que nós acabamos de ler, eu quero compartilhar com vocês 3 afirmações, 3 ensinos poderosos, com a experiência dessa viúva e de seus filhos, que talvez faça sentido para você e para a sua família nessa noite. Em primeiro lugar, a família que supera, ela está rodeada de gente do Senhor, ela está rodeada de outras famílias de Deus. Agora, se nós estamos falando que esta viúva e os seus filhos estavam rodeadas de gente de Deus, vamos ver quem são os personagens da história. O primeiro personagem é o profeta, que zombaram dele, questionaram a sua autoridade, e Deus pesou a mão. Um homem, em que agora é o grande representante entre Deus e o seu povo, um homem que está a serviço do seu povo, um homem que recebeu toda a autoridade do seu antecessor Elias, um homem que foi chamado por Deus. E esta mulher, ela vai no homem certo, ela vai na pessoa certa, no lugar certo, pedir ajuda. Agora nós temos uma viúva, uma mulher, que tem consciência de quem era seu marido. Era um homem que temia a Deus. Eliseu era um dos seus, que caminhava com você, que servia. Mas o que é curioso nesta mulher, é que ela não pede nada, gente. Ela só expõe o seu problema para o profeta. Olha, Eliseu, santo homem de Deus, eu estou com essa dificuldade. Nós temos um marido falecido, que não está na história, mas ele é mencionado, ele é citado. Um homem que a sua esposa disse que era temente a Deus, que servia a ele, que servia a Deus, servia ao profeta, serviu Elias, serviu Eliseu. E existe um historiador judeu do 1º século, Flávio Joséfo, e que o reverendo Ageu Magalhães vai citar em uma de suas mensagens, vai dizer que este marido falecido é um tal Obadia citado lá no 1º livro, no capítulo 18. Um homem que protegeu 100 profetas de Jezabel, protegendo eles na caverna e alimentando esses 100 homens. Provavelmente a sua dívida teve início aí. Mas, querido, se essa tradição não é a mais adequada, não é a mais correta, a mais precisa, no mínimo esse marido morto, esse marido falecido, era um desses 100 homens que estavam lá com os outros profetas, que não se curvava diante de Jezabel. E certamente este homem era um dos 7.000 que não se dobraram a Baal, porque era um homem de Deus, que por uma infelicidade da vida, deixou sua esposa e seus filhos com uma dívida. Nós temos 2 meninos, 2 filhos, que o texto sugere serem jovens obedientes,
Então receberam uma orientação da sua mãe, de ir atrás das vasilhas, eles vão, saem batendo nas portas, saem chamando os vizinhos, os amigos, e traz as vasilhas para sua mãe. Nós temos vizinhos, nós temos amigos citados no texto também. Pessoas que o texto também sugere, que ajudaram a mulher e seus filhos. Ou seja, queridos, uma viúva e seus 2 filhos. Gente de Deus, rodeada de gente de Deus, que queria ver aquela família cuidada, provida e abençoada. O que é isso importante para nós, irmãos? Porque quando nossas famílias estão enfrentando lutas e sofrimentos, o que mais nós precisamos, e na maioria das vezes, Deus revela o seu poder, quando aproxima e coloca famílias dEle, da parte dEle, perto das nossas famílias. Então nós estamos rodeados de famílias de Deus, famílias que querem a nossa família bem, que querem abençoar a nossa família, que querem dividir este fardo, este peso, que nós já dividimos aqui no momento da intercessão. Mas também, queridos, muitos momentos, Deus vai dar a oportunidade de sua família ser aquela que rodeia a outra que está sofrendo, porque nós somos família que nos abençoam, que as nossas famílias abençoam umas às outras, porque quem ganha é o reino de Deus, é a igreja de Jesus, neste ajuntamento de famílias que é a igreja. Então eu quero pôr a minha família à disposição de outras, para abençoar a sua família, e a sua família abençoa a minha também. Então nós estamos rodeados de uma multidão do Senhor, aleluia. Porque quando nós dividimos esse fardo, e todos nós temos as nossas lutas familiares, queridos, se a sua família tem sido abençoada, Ele quer usar a sua família para abençoar uma outra que está lutando uma luta difícil. A pergunta é, você quer entregar, você quer oferecer a sua família para ser bênção na vida de uma outra família? Por isso, queridos, nós temos feito convite após convite, nós vamos fazer de novo esta noite. Por isso que nós temos que caminhar juntos, voltar a frequentar as casas uns dos outros, dividir a mesa, dividir o pão nosso, celebrar o que Deus tem nos abençoado. Mas quando tivermos que chorar com outras famílias, choraremos. Porque o que nós mais precisamos é gente de Deus rodeando nossas vidas. E eu quero gente assim perto de mim, eu quero gente assim perto dos meus filhos, da minha esposa, mas eu quero que a minha família seja motivo de bênção para a sua família também. Então nós caminhamos, nos abençoando uns aos outros, abençoando famílias. Queridos, em nome de Jesus, celebre a vida com uma outra família, chore com uma outra família. Mas a minha oração, talvez você esteja passando uma luta dentro da sua casa. A minha oração é que famílias de Deus cerquem você. Que você tenha pessoas para dar as mãos. Se você está aqui nessa noite e você sente que a sua família está isolada, está afastada, isso não é possível. Em nome de Jesus, nós vamos te aproximar de outras famílias, nós vamos levantar pessoas para caminhar com a sua, mas em nome de Jesus, não leve a sua família para o distanciamento, leve para o ajuntamento de Deus, aleluia. Amém, queridos? Nós precisamos deste retrato real. Nós precisamos, porque nenhum de nós é fácil. Nós não somos fáceis. Maridos, esposas, filhos, nenhum de nós somos fáceis. Nós precisamos de gente boa. Nessa manhã eu citei uma filósofa da nossa igreja, que vem lá de Ribeirão Preto. Ela diz o seguinte, rege o nosso culto, o nosso coro aqui na igreja. O nome dela é Thaís Frateschi. Ela diz o seguinte, nós nos achamos a Barbie na caixa, que ela está lá, plena, bonita, traduzindo para o dialeto joseense,
nós nos achamos a última bolachinha do pacote. Todos nós precisamos de ajuda, todos nós precisamos de apoio, todos nós precisamos de gente de Deus rodeando a nossa vida. Amém, queridos? Que seja assim a nossa realidade e a nossa dinâmica. Em segundo lugar, uma família que supera, ela oferece o pouco que tem nas mãos do Senhor. O texto vai dizer que o profeta perguntou para a viúva: o que você tem? Eu estou precisando de ajuda, está difícil, estou sendo ameaçada, querem levar meus filhos. O que você tem na sua casa? Homem de Deus, eu só tenho uma pequena garrafinha com um pouquinho de azeite, uma pequena botija de azeite. Ok, nas mãos do Senhor isso é suficiente para fazer um grande milagre. E aí o profeta diz: olha, é só um pouquinho que você tem, vá atrás de vasilhas, mas não vai atrás de poucas não, vai atrás de muitas. E os meninos saem correndo, batendo nas portas dos vizinhos, dos amigos, voltam com vasilhas. Aí imagine essa cena, irmãos, pouco azeite na botija, aí ele está derramando nas outras vasilhas, enche uma vasilha, enche outra, e o nível aqui deste azeite não abaixa, não diminui, e tem azeite, e vai enchendo. Cadê as vasilhas? Tragam mais. Não tem mais, mãe. Então o azeite para de jorrar, e todas aquelas vasilhas cheias. Imagina essa cena, e não tem como, gente, nós não linkarmos com a multiplicação dos pães e dos peixes, quando Jesus, com um pouquinho de peixe, com um pouquinho de pão, de um menino, ele diz: vamos alimentar essa multidão inteira, e eles vão tirando os peixes, os pães, e não esvaziam os cestos, porque para Deus não precisa muito, Deus não precisa de quantidade, Deus não precisa de uma coisa grandiosa, Deus só precisa que a gente ofereça um pouquinho, para Ele operar um milagre nas nossas famílias. Então, como eu disse pela manhã, queridos, é só um pouquinho, é só um pouco que nós temos que oferecer a mais para Deus. Talvez é um pouquinho mais de diálogo, talvez é um pouquinho mais de paciência, talvez é caminhar mais um pouquinho. É só um pouquinho que Deus precisa para transformar as nossas famílias. É só um pouco, irmãos, um pouquinho mais de vontade, um sacrifício, um pouquinho mais de sacrifício, pode ser um instrumento de Deus para operar grandes mudanças nas nossas casas. Queridos, em nome de Jesus, é só um pouquinho a mais, porque nas mãos de Deus o pouco é muito. O que nós temos pouco, nós damos graças ao Senhor, oferecemos para Ele, e Ele faz milagres, porque Deus faz milagres grandiosos a partir de coisas pequenas e singelas da vida. A minha pergunta para cada um de nós: você está disposto a ir só um pouquinho além, só um pouquinho mais? Porque é só o pouco que Deus está pedindo para você, para realizar um grande milagre. Que em nome de Jesus você possa entregar um pouquinho a mais, só um pouquinho, irmãos. Os filhos, um pouquinho mais obedientes. Vamos ouvir um pouquinho mais, vamos conversar mais, vamos nos reunir um pouquinho mais na mesa. Em nome de Jesus, é só um pouquinho a mais para o Senhor fazer um milagre na sua casa, só um pouquinho. Em terceiro lugar, família que supera, ela se une no sofrimento para viver o sobrenatural de Deus. Veja, o texto diz que a viúva não isola os seus filhos dessa luta, ela os envolve nessa luta, ela traz os seus filhos para perto de si, ela acolhe os seus filhos, e os seus filhos, o texto diz que obedecem, saem caçando vasilhas, porque eles estão inseridos nessa luta. A viúva
com seus 2 filhos, com a sua escassez, com o seu pouco. Ela se une com seus filhos para ver o sobrenatural de Deus acontecer. Ela jorra o azeite, os filhos buscam vasilhas, ajeitam as vasilhas, eles sabem o que está acontecendo. Eles se unem no meio desse sofrimento. E eles vão ver o sobrenatural de Deus acontecer. Vasilha após vasilha vai ser cheia do azeite. Porque, queridos, quando nós estamos enfrentando uma crise familiar, é o momento de se unir. É o momento de se reagrupar e não de espalhar. Traga para junto de si. Seu filho andar rebelde, traga ele para o seu peito, para o seu colo. Seu marido está distante, traga ele para o quarto secreto da oração. Se a sua esposa está distante, traga ela para o seu carinho, para o seu amor dedicado a ela. Mas é um momento de reagrupar, de unir, de experimentar essa unidade poderosa dentro do lar, que transforma vidas, transforma relacionamentos, transforma a realidade de uma família inteira. Porque quando nós estamos vivendo o sofrimento, queridos, é aí que nós nos unimos, é aí que experimentamos o sobrenatural de Deus, é aí que experimentamos o poder de Deus manifestado, a glória dele manifestado nos lares, nas nossas casas. Reagrupe sua família, traga de volta, dê as mãos, se abraça, vai para a mesa, não vai para a frente da TV, sente-se na mesa com seus filhos, olhe nos olhos, pergunte como foi o dia, como foi a semana, mas em nome de Jesus, volte, reagrupe sua família, porque uma família unida supera, uma família unida vê o poder sobrenatural de Deus se manifestar dentro dos lares. Queridos, em nome de Jesus, não deixe a sua família escorrer pelas mãos, reagrupe, traga para dentro do abraço em nome de Jesus. Amém, gente? Amém. Os filhos se envolvem, a mãe os envolve. E o texto vai dizer que ela vai até o profeta, volta para o profeta para agradecer. Olha, sobrou até, que bom, pague suas dívidas, viva disso. Porque Eliseu, além de profeta, era um grande empreendedor. Agora você tem produto, venda, sustente a sua família. Esses dias, queridos, minha filha Carol, ela tem uma certa habilidade para desenhar, ela começou a confeccionar marcador de página. E ela começou a comercializar isso, gente. Começou a oferecer. Então, se ela oferecer marcador de página desenhado, não se assuste. Ela já ofereceu até para a tia da classinha, né? É empreendedora. E é isso que o profeta está dizendo. Viva disso agora. Mas você, viúva, e seus filhos viveram o sobrenatural de Deus, porque a batalha foi para todos. O que eu digo para jovens e adolescentes, que sim, vocês têm responsabilidade dentro do lar de vocês. O bem-estar, a paz dentro do lar e da família de vocês, passa por vocês também. Vocês têm essa responsabilidade. Se envolvam nas questões da sua família. Seja bênção para pai, para mãe. Mas pai e mãe, reagrupe a sua família e vocês verão o poder de Deus sendo manifestado quando vocês estiverem unidos em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Esta é a palavra do Senhor, queridos. Qual é o retrato real da sua família? O que precisa ser transformado? Não negue a luta que você precisa aceitar e travar. Mas em nome de Jesus, você com a sua família vai superar, vai viver essa superação. Porque Deus não precisa de muita coisa, Ele só precisa de um pouco. Ele só quer ver sua família unida. Ele vai te aproximar de pessoas que querem o seu bem também. Uma família supera vivendo uma experiência profunda com o Senhor. Amém, queridos? Eu quero encerrar dizendo o seguinte. Dizem alguns especialistas que quando você tem uma imagem, um objeto,
ou uma referência inusitada para a ocasião, aquilo tem a tendência de gravar mais eficientemente na sua mente. Mas não é a questão hoje, não é uma técnica que eu estou utilizando com vocês. Assim, pela manhã eu apresentei, e quero apresentar para vocês o mais novo integrante da minha família, o macaco. Sabe por quê, queridos, o macaco? Porque lá em casa, com o Lucas, o cachorro é Au, a vaquinha é Mu. Mas o macaco, meus irmãos, é Cacu. Porque era só uma sílaba a mais, irmãos. É só uma sílaba a mais, mas eu vi o poder de Deus se manifestar na minha casa. São 2 sílabas, é uma sílaba a mais, é só um pouquinho a mais, para nós vermos o poder de Deus nas nossas famílias. Queridos, em nome de Jesus, só um pouquinho a mais, e a glória do Senhor vai se manifestar na sua família. Nós vamos louvar ao Senhor agora, nós vamos cantar muitas afirmações de Deus sobre as nossas famílias, e logo em seguida, nós vamos orar juntos, e nos despedir para uma semana abençoada. Vamos louvar ao Senhor, fique em pé no seu lugar.